Zé, vamos direto para Marielle Franco, por 5 anos da morte dela, do assassinato dela e do motorista Anderson Gomes, que estava com ela. Bola com você, Zé. Então, Kennedy, no dia 14 de março de 2018, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava na revista Piauí e estava em Copacabana. Me chamava a atenção, era um jogo do Flamengo com o Emelec pela Libertadores, se não me engano, e todos os bares lotados. E se você olhasse, como eu fui olhar depois, o Trending Topics do Twitter ou do Google, só dava Flamengo e jogadores do Flamengo. Daí, de repente, começa a aparecer nos Trending Topics, vereadora Rio de Janeiro, Marielle Franco. Eu confesso para você que eu não conhecia a Marielle como bom paulista que eu era, tinha e ignorante em questões do Rio de Janeiro. Eu não conhecia a Marielle e comecei a ver ela subir ali nos Trending Topics até chegar ao primeiro lugar e desbancar o jogo do Flamengo, tamanha comoção que provocou o assassinato dela. E acabei escrevendo uma reportagem naquele dia sobre quem era Marielle, as circunstâncias em que ela foi assassinada, etc. E eu fazia uma pergunta naquela reportagem que permanece sem resposta até hoje. E não era quem matou a Marielle, era por que mataram a Marielle, ou por que mandaram matar a Marielle, que é a pergunta do nosso bloco hoje, né? E na época eu aventava algumas hipóteses, mas não passavam de hipóteses, como eu mesmo escrevi, não eram pistas, mas não provas, né? Hoje, passados 5 anos, o que que aconteceu? Você teve uma investigação cheia de altos e baixos que foi disputada pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro com a Polícia Civil, uma disputa que dura anos, ao ponto de as duas procuradoras que mais avançaram na investigação abandonarem o caso, porque se sentiram desprestigiadas. Jogo político ali envolvendo o Procurador-Geral do Estado, governador, etc. E agora aconteceu algo que a família da Marielle sempre foi contra, que foi a federalização da investigação, a abertura de um inquérito pela Polícia Federal a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino, para que essa investigação federal tente apurar os mandantes, já que os assassinos estão presos, né? E por que que a família era contra? Por dois motivos. Primeiro, porque era a Polícia Federal do Bolsonaro na época, né? Quando se cogitou federalizar essa investigação, primeiro, que obviamente deixava sob suspeita essa investigação, porque é fato conhecido a ligação da família Bolsonaro com o próprio Rony Lessa, que é um dos assassinos da Marielle, O Elcio vizinhos. Queiroz também. E vamos lembrar que o Sérgio Moro, ministro da Justiça à época, fez pressão contra o porteiro do prédio a favor do Bolsonaro, lá, do condomínio do Bolsonaro, no qual o tal do Elcio Queiroz entrou, e no qual o Rony Sim, Lessa vivia. exatamente. Então, havia toda essa desconfiança, e agora há uma novidade que pode finalmente fazer avançar a descoberta dos mandantes. Desde 2020, tem uma briga na justiça correndo do Google com os investigadores para que seja liberado o acesso aos dados de quem estava próximo à área onde Marielle foi assassinada, desde a Lapa, onde ela cumpriu ali uma agenda política de campanha não, política como vereadora, né, com outras, uma reunida com outras mulheres, daí ela saiu, desde lá já foi seguida pelos seus assassinos, estavam em mais de um carro, e até que ela foi assassinada numa esquina do bairro do Estácio, que é um bairro próximo do centro do Rio de Janeiro. A ideia da investigação qual é? É você mostrar todo mundo que estava na região e fazer um cruzamento de dados para saber se essas pessoas têm alguma conexão com os assassinos, para você chegar mais perto dos mandantes. O Google batalhou na justiça até hoje contra isso, caso ele perdeu no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, recorreu, perdeu de novo, recorreu ao Supremo, e agora vai caber ao Supremo dizer quem tem acesso ou não a esses dados e se eles podem ser usados como prova
numa investigação? Porque Ou seja, um passo. parêntese aí, um parêntese só. Claro que a proteção do dado das pessoas, o direito à privacidade, ele é relevante, viu? E esse debate ele é importante e não pode ser fulanizado. Mas num caso como esse, o Google, né, se opor à liberação de dados que podem ajudar a resolver um crime tão grave, mostra como que a gente precisa regulamentar mesmo essas redes sociais, porque elas têm um poder sobre que as demais instituições da sociedade civil não têm, né? É uma coisa absurda, mas desculpa, vamos voltar para a Marielle. Não, não, é uma questão que tem tudo a ver com a regulação das redes, só que nesse caso específico é uma questão mais delicada, porque envolve não só os suspeitos, Sim. os criminosos, como cidadãos Gente comuns inocente, que isso, estavam na pode ter, mesma área, né? E claro, claro, e é que vão importante ter preservar o direito. e Isso, você vai ter que cruzar os dados dessas pessoas também para isso. fazer a garimpagem, né, e filtrando até chegar nos envolvidos. De qualquer Agora, modo, não vai ser algo público, imagino que é uma investigação sim. em segredo, né? As instituições que vão investigar têm o dever de preservar a privacidade das pessoas, como fazem quando recebem um sigilo telefônico e investigação. Quando a Polícia Federal e a Justiça Bom, investigam muitas vezes as pessoas com informações secretas, elas têm acesso a questões privadas. Cabe a elas a sim. responsabilidade de guardar esse segredo, né? E diante da informação publicada hoje no jornal o Globo de que a ABIN, no governo Bolsonaro, comprou um software israelense que pegava a localização de até 10 mil pessoas por ano, Pois é. sem autorização judicial, isso daí, essa discussão do Google quase que fica uma discussão teórica, né? Porque na prática a devassa já existe. Mas de qualquer maneira, Kennedy, Isso. a Boa. questão toda é por que que ela foi morta, né? Na época se dizia que podia ser porque ela denunciava o batalhão da PM de Jacari, que tinha fama de batalhão matador de gente, de morador, etc. Mas, ao que tudo indica, a Marielle pisou no calo da milícia de Rio das Pedras. De que maneira? Se opondo, mobilizando as pessoas, se opondo à regularização de loteamentos clandestinos que essa milícia organizava e impedindo a milícia de ter total controle da área, de uma área geográfica, que é o princípio da milícia, né? Vamos lembrar que, diferentemente do tráfico, que tem um negócio que opera numa determinada área e briga pelos pontos de venda, a milícia explora uma área como se fosse dona dessa área, né? Cobra Ô Zé, taxa, cobra propina. ô Zé, a milícia de Rio das Pedras, você que viveu no Rio de Janeiro, tem tudo a ver com o Adriano da Nóbrega, né? Uma figura Total. O que. Adriano da Nóbrega era o assassino de aluguel da milícia de Rio das Pedras, né? Foi morto na Bahia depois de uma queima de arquivo clara, evidente, E o né? Adriano da Nóbrega tem vínculos com Fabrício Queiroz e com a família Bolsonaro, certo? Sim, exatamente. Então, o que está ficando claro, Kennedy, nessa investigação, embora nem tudo possa ser provado ainda, e talvez aí os dados do Google possam vir a ajudar a criar a prova, porque você sabe, não basta os investigadores saberem o que aconteceu se eles não puderem provar no tribunal, né? Então, o que se espera é que os dados do Google e outras investigações venham a criar as provas suficientes para indiciar esses suspeitos. O que a hipótese, para tentar responder a pergunta que move esse bloco, ou seja, por que ela foi assassinada, hoje a hipótese mais provável é que foi porque a milícia ela atrapalhou os planos da milícia de tomar territórios e operar nesse território, extorquindo seus moradores, né, cobrando taxa de gás, taxa do gatunete, transporte coletivo ilegal e loteamentos e construções sem autorização da justiça, enfim. E isso acabou esbarrando em coisas muito maiores, como, por exemplo, o jogo político no Rio de Janeiro, porque a milícia, com esse controle de territorial todo, ela tem muita influência eleitoral, ela controla muitos votos. E para os políticos, que já pensam em reeleição, é muito complicado você comprar uma briga com com a milícia, porque ela pode atrapalhar a sua reeleição, né? Se a investigação passar a ser federal, pela Polícia Federal, alguns políticos podem dizer, olha, não tenho nada a ver com isso.
né? Não pude fazer nada. A investigação foi federalizada, né? E então essa é a esperança que sobra hoje, Kennedy. Respondendo à pergunta, ela foi, ao que tudo indica hoje, assassinada porque atrapalhou os planos de controle territorial da milícia, não só na Zona Oeste, mas cogita-se até na própria Maré, que era a região de origem o Complexo da Maré, né? Que fica ali espremida, um conjunto de 17 favelas que ficam espremidas ali entre o Porto e a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, onde moram mais de 130 mil pessoas, e que teria também impedido, a ação dela teria dificultado a penetração da milícia nesse território. Enfim, esperamos que o Supremo dê um sinal verde que possibilite o avanço dessas investigações e a gente, depois de, quem sabe, antes de completar 6 anos, descubra finalmente por que que a Marielle foi assassinada e quem mandou matá-la. Essa hipótese faz total sentido, já que você levanta aí como a mais provável, porque de um ano para cá não teve rigorosamente nenhuma novidade. O caso está completamente parado, ou seja, há esperança essa decisão do Supremo a respeito desses dados do Google. E é claro, assim, os dois assassinos, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, eles estão acobertando o mandante. Eles resolveram matar no peito, eles não estão falando. No mundo do crime, eles não falam para proteger as próprias famílias. Eles são acusados de outros assassinatos. O Rony Lessa é um assassino profissional e é o Queiroz também. Então eles agiram ali a mando de alguém. Então tem mandante que está sendo protegido pelos dois executores que estão calados, porque no mundo do crime eles ficam assim para que os seus familiares não sejam incomodados. Ou seja, o que só reforça ainda mais a hipótese de que a Marielle mexeu ali nos interesses, né, afetou os interesses da milícia mesmo. E que, para que não fique claro, vamos dizer, né, mexeu onde devia, né? Exato, Como exatamente. uma pessoa eleita pela sua comunidade, ela fez o que tinha que fazer, cumpriu o seu papel. O problema não é dela, né? O problema, Não, vamos o problema vitimizar a não é vítima dela. pela segunda vez, né? Não, O não. problema é das autoridades que não a É, protegeram e não conseguem chegar é. aos mandantes, Aí a gente tinha um presidente talvez porque amigo não dos queiram. milicianos, né? O Bolsonaro é miliciano, tem modus operandi de miliciano. O presidente é amigo de miliciano, tem foto com o Elcio Queiroz e há relações próximas do Rony Lessa com Carlos Bolsonaro, né? Não se pode acusar os Bolsonaros de envolvimento nesse caso, mas os vínculos entre a família do Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Elcio Queiroz e o Carlos Bolsonaro com o Rony Lessa, esses vínculos existem, chegaram a ser investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. E teve problema quando essa investigação foi feita. Por isso que é muito bom que no governo Lula, com o Flávio Dino como ministro da Justiça, eles têm interesse real em esclarecer o caso, porque no governo Temer não havia. O Braga Neto interventou, ficou lá, deu uma entrevista, né? Até o Chico Alves tem uma boa coluna no UOL, dizendo por que o Braga Neto não nos conta o que ele sabe da época que ele investigou lá. Ele foi ministro da Casa Civil, foi candidato à vice-presidência O Braga da Neto República. só foi vice-candidato a vice-presidente e galgou os postos que ele galgou Isso, por causa da intervenção e por exato. causa dessa investigação.